Seja bem-vindo a esse novo canal que se chama Inovarmente. Esse é o primeiro episódio do nosso canal. Eu me chamo Thaís Arcuri. E eu me chamo Érica Alessandra. E nós estamos aqui para apresentar esse novo projeto, que o nome já diz muito, né, Érica? A Érica vai explicar por que Inovarmente. Exatamente, pessoal. Como que nós chegamos a esse nome lindo, feito com todo carinho para vocês? Primeiro, nós trouxemos essa questão da inovação, né? Por isso, inovar. E aí, depois, nós trouxemos o mente, que a gente quer trabalhar ideias inovadoras, nós queremos trabalhar posições inovadoras, negócios inovadores, nós queremos falar de inovação de forma contínua. Por isso, essa questão do inovar mente, que a principal ideia é inovar constantemente. Por isso, esse nome tão lindo aí que a gente vai trabalhar com vocês ao longo de todos os nossos episódios. Não é, Thaís? Exatamente. Vamos inovar mente com conhecimentos, com a parte de autoconhecimento, com a parte de felicidade, e por isso a gente vai se apresentar agora, para que vocês conheçam quem é a Érica e quem é a Thaís. Eu sou a Thaís, eu sou especialista em felicidade, né? Eu trabalho com consultoria para empresas, principalmente nessa parte de cultura de felicidade. Nossa, mas é possível trabalhar felicidade nas empresas? Sim, a felicidade é uma habilidade, ela pode ser aprendida. E a gente pode se ensinar ao seu colaborador como ser mais feliz, e isso vai impactar tanto no aumento da criatividade dele, o aumento da produtividade dele, diminuição de turnover e, principalmente, diminuição de afastamentos dele, né, no trabalho. E aqui a gente vai trazer muito conteúdo não só de felicidade, a gente vai trazer conteúdo de autoconhecimento, de desenvolvimento para a sua empresa, tudo que tiver relação com inovação e com mente, né, Érica? A gente vai estar falando aqui. A Érica vai se apresentar aí para você, para que vocês possam conhecer o quanto ela tem aí para agregar e trazer de coisas inovadoras para a sua empresa. Isso. E aí, continuando nesse conceito aí de inovação, a minha empresa, né, tem uma empresa também, que ela trabalha com negócios inovadores. Daí, a gente vai trabalhar também um pouquinho inovação no seu negócio, vamos falar um pouquinho de inovação no contexto de base tecnológica, vamos falar de inovação dentro do empreendedorismo e, como não pode deixar de falar, vamos falar também, vamos tocar um pouquinho no assunto de inteligência artificial, tecnologias, conceitos, práticas, né? Práticas de mercado, o que a gente pode trazer aí para dentro da nossa empresa, para que a gente trabalhe esse conceito de inovação, digamos, até numa questão 360. Inovação 360 seria também uma forma de nós abordarmos, né, para que vocês entendam todo esse nosso projeto. Sim, porque aqui só vai vir inovação, né, Érica? O que vocês acham que vocês, assim, não imaginavam ainda que tem aí de novo, a gente vai estar trazendo aqui. A Érica, inclusive, ela é especialista nessa área de inteligência artificial. E, assim, a inteligência artificial hoje, né, Érica, ela encurta caminhos. Ela vai reduzir os custos da sua empresa, ela vai fazer com que a sua empresa também produza mais, assim como a felicidade. Ai, parece coisas tão opostas, né, Érica? Mas não são opostas, gente. Porque você Não, tem elas se complementam. Se complementam. Porque você tendo um funcionário, um colaborador que tem bem-estar no trabalho, ele vai se engajar muito mais, ele vai trabalhar de forma muito mais produtiva. Ele, né, com a inteligência emocional, ele vai conseguir produzir muito mais, e com a inteligência artificial ele vai conseguir produzir mais ainda. Então, assim, é como se fosse um combo que vai fazer com que ele cresça na produção de forma exponencial mesmo. A gente pode usar esse termo, não pode, Érica? A gente pode usar esse termo e, principalmente, a gente vai falar um pouquinho dessas questões do uso ético da inteligência artificial. Porque aquela questão, você usar a inteligência artificial, ela realmente ela potencializa a sua capacidade. Ela potencializa a sua capacidade profissional, ela potencializa, dá celeridade ao seu trabalho ali do dia a dia. Quem nunca hoje
nunca acessou o ChatGPT, por exemplo? Né? Todo mundo já deve ter brincado, já deve ter testado, já deve ter, né, ou pelo menos ouvido falar. Só que, assim, usar de forma inconsequente ou de forma que você não se preocupe, por exemplo, com a segurança de dados pessoais, isso acaba sendo um risco. Então, nós também vamos falar, vamos dar algumas dicas de como trabalhar toda essa questão de forma ética, mantendo a questão do compliance. A gente vai olhar para tudo isso, pessoal. Vamos ter muitos episódios para falarmos. Isso, e se você quer trabalhar com inovação, inteligência artificial, uma das coisas que, inclusive, vai ser determinante para as contratações do futuro, isso que quem fala é diretor da LinkedIn, não sou eu, são as suas competências socioemocionais. Então, a gente precisa desenvolver e falar sobre isso aqui também, porque é com a sua inteligência emocional que você vai se diferenciar dessa inteligência artificial, não é, Érica? E aí que você vai conseguir fazer um combo, né, positivo, com ética, com produtividade, no sentido também que a gente vai trabalhar, inclusive, a aprendizagem aqui. Como você, né, aprender de forma mais efetiva e mais rápida, que a gente chama do Learn Agility, que vai ser uma das coisas que também vai ser muito cobrada no futuro, e a gente vai ensinar isso aqui no canal para vocês também, né, Érica? Exatamente. E uma das coisas até que eu quero trazer, eu até já comentei com você, que foi uma das falas, né, de um professor do mestrado, que ele diz o seguinte: a inteligência artificial, ela vem para dar essa celeridade, potencializar as nossas habilidades, as nossas atuações do dia a dia, mas ela também vem com uma muito forte para potencializar o lado humano do humano. Exatamente. É uma coisa que a inteligência artificial nunca, ou pelo menos não nos próximos 50 anos, acredito eu, substituir 100% o lado do ser humano. Esse lado que pensa, esse lado que sente, esse lado que se emociona, e esse lado que tem empatia, esse lado que cativa. Que aí a Thaís vai falar disso de uma maneira mágica para a gente. Não é isso? Exatamente. E a felicidade no futuro vai ser o maior ativo. Mas por que o maior ativo? Porque a felicidade envolve dinheiro, a felicidade envolve o faturamento da sua empresa, né? Então, assim, não tem como a gente olhar para... Não tem como você, empresário, não olhar para o bem-estar do seu colaborador, né? Isso vai influenciar diretamente na produtividade. Para de ficar gastando, eu só se preocupando com a alta performance, com o resultado. O seu colaborador, se ele tiver feliz, ele não vai te dar problema de relacionamento, ele não vai ficar enchendo o saco do coleguinha, ele não vai ficar perturbando, faltando, reclamando. Então, assim, vocês vão ver, será o maior ativo. Isso não foi eu que falei, é uma pesquisa científica, tem artigo científico para comprovar. Hoje, o nosso país, Érica, ele simplesmente, no ano passado, ele perdeu 42 bilhões por falta de engajamento dos funcionários nas empresas. Então, assim, se você acha que né, que você vai estar perdendo dinheiro investindo na felicidade do seu colaborador, pelo contrário, você vai estar tendo muito mais lucro, muito mais resultado aí. E a gente vai falar sobre isso. E mais alguma coisa, Érica? Sim, eu estava vocês falando aí, né, eu aqui pensando aqui com os meus botões, essa questão aí da felicidade dentro do contexto corporativo. Eu acredito muito que essa questão da cultura organizacional, né? Quem é a sua empresa, né? Quais são os valores que a tua empresa traz, né? O que ela de fato pratica ali no dia a dia, a cultura enraizada, porque uma coisa é você falar de valores de forma simplesmente para colocar um quadro na parede e dizer quais são os valores da empresa. Outra questão é você ter os seus valores efetivamente no DNA da empresa. E aí uma coisa que eu trabalho muito aí com os meus clientes é essa questão da definição dos valores. Quando você define os valores de uma empresa, que tem muito a ver com isso que a Thaís trouxe, é a questão, os valores precisam ser praticados pelo dono, obviamente, uma vez que ele definiu, mas também por todos os colaboradores. Isso traz a questão do engajamento, do propósito dentro da empresa.
E aí, quando você tem esse conceito, né, de valores muito engajado com o ser humano, com a felicidade, com o estado da felicidade, né? Porque aí eu não sei nem se eu estou certo, se eu estou errado, mas eu acredito que não conseguimos ser felizes 100% do tempo. Mas eu acredito que a felicidade é um estado de espírito e isso transcende, e isso pode ser refletido dentro de um conjunto, dentro de uma estrutura organizacional. Tanto que eu tenho um segredo para contar para vocês. Uma das minhas metas, porque até então eu não consegui trabalhar numa empresa que tivesse esse selinho, mas o meu desejo mais profundo, por exemplo, Thaís, é ter aquele selinho lá do Great Place to Work para a minha empresa, porque eu acredito muito nisso. Exatamente, Érica. E essas empresas acreditam porque elas sabem que isso reflete, né, em toda, não só no bem-estar, mas reflete principalmente no faturamento da empresa, né? E a gente não vai falar só disso, a gente vai falar de todos os tipos de inovação que estão aparecendo no mercado. A gente vai falar de estrutura, como, né, a minha metodologia funciona de felicidade. A gente vai trazer muito conteúdo de prático mesmo, onde você vai poder implementar na sua empresa, né, Érica? Não vai ser só assuntos abstratos e aleatórios, a gente vai trazer semanalmente aqui assuntos onde você vai poder implementar de forma prática na sua empresa. Então, fique acompanhando. Hoje é uma apresentação do que vai ser o nosso canal, mas toda semana, a partir de hoje, a gente vai trazer um tipo de inovação. Né, Érica? Exatamente isso. Com muita, assim, muita felicidade no coração, né? Até já fazendo jus aí da alegria, sentimento é uma emoção, né? Isso, alegria. dessa parceria, dessa nossa parceria com, né? A gente vai tentar trazer o que nós temos de melhor para vocês. Sim, olha que aqui tem muito conteúdo, viu, gente? A gente não se apresentou tanto no sentido curricular, né? Mas aqui eu falo assim, tem muito investimento em estudo. Uma das coisas que a gente se conectou muito, eu e a Érica, é que a gente ama estudar. Então, assim, né, foram muitos anos investidos em estudo. Eu, na parte de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, nessa parte de, né, felicidade. Eu não só sou pós-graduada, como também sou The Chief Happiness Officer, né, que é o equivalente ao diretor de felicidade. Hoje as empresas estão cada vez mais investindo nos diretores de felicidade. Né? A Heineken é uma referência hoje que a gente fala, porque ele contratou e foi uma das empresas que mostrou, né, que realmente isso faz a diferença na produtividade dos funcionários. E a Érica tem um currículo assim que eu vou deixar ela falar, que é assim incrível. Aí a questão curricular é quando eu preciso falar do currículo, eu normalmente peço para as pessoas olharem o LinkedIn, que é muita melhor, história. Isso. Mas, assim, resumidamente, né, para o pessoal ter uma ideia aí, de formação, né? Eu sou analista de sistemas há muitos anos, foi minha primeira formação, me formei aos 21 anos, e aí de lá para cá, né, desenvolvi alguns projetos, trabalhei em algumas telecomunicações, em algumas empresas de telecomunicação, e no meio do caminho eu resolvi realizar um desejo aí de adolescente, que é me formar, né, em direito, onde eu me tornei advogada. E aí, pessoal, foi onde deu esse start do desejo de trazer tecnologia, inovação para dentro do mundo do direito, onde meu desejo sempre foi conciliar essas duas áreas. E até que então eu tive essa oportunidade de abrir empresa e trabalhar previamente com startups, trabalhar dentro desse conceito de inovação para os negócios. Agora eu estou me especializando em inteligência artificial, então, assim, vão ser, se a gente fosse colocar na balança aí, pelo menos do meu lado, que comecei a estudar aí com 3 anos, já vou dar spoiler aí da idade, já são aí 45 anos de estudo, viu? Isso aí. E que legal que você contou a história, porque eu acho que é a história que conecta, né? E a gente às vezes esquece de contar as nossas histórias, Érica. Eu brinco, né, que quando eu conto que eu sou formada, graduada, as pessoas riem, mas na verdade eu acho que tem tudo a ver com o que eu faço hoje. Eu me graduei em odontologia, eu brinco que eu cuidava de sorrisos, e hoje eu cuido da felicidade das pessoas, que é algo muito mais profunda do que um sorriso, né?
É lógico que a gente tem que sorrir mais, que é um dos passos onde a gente vai também, né? Só o fato de sorrir, mesmo sem você querer, você já, né, traz essa emoção, você traz esses hormônios para o seu organismo, mas falar de felicidade é algo que é muito mais profundo. E quando eu comecei a minha vida, eu sempre fui muito positiva, eu sempre fui meio poliana, sabe, Érica? Assim, sempre vi o lado bom das coisas, mesmo quando acontecia algo ruim com a minha vida. Só que eu era positiva demais. Aí eu acho que é até legal contar essa história, porque as pessoas positivas, elas incomodam. E eu sempre quebrei muito minha cara. Por quê? Porque você deve ser positiva, mas você deve ter aquele pé no chão. Você tem que ter o lado negativo do olhar, não só de prudência, mas de olhar as possibilidades negativas que podem acontecer, principalmente você, empresário. É uma coisa que eu vou falar muito. Porque, vai dar tudo certo, pensar grande, né? Eu sempre pensei muito grande. Mas não, vamos começar pequeno para depois crescer, vamos olhar os riscos, vamos olhar as possibilidades do que pode dar errado ou não, né? E a gente vai seguindo com otimismo, sim, né? Com persistência, com todas as emoções positivas que a gente pode ter aí nesse caminho, mas também olhando para as coisas que podem acontecer, para que a gente possa corrigindo, né? Como diz, eu gosto muito da Luísa Trajano, da Magazine Luiza, que ela fala. Todo dia tem um problema, uma bomba para ela resolver, para que você consiga resolver de forma positiva cada problema que vem na sua empresa, né? Mas sabendo que ele existe e indo para um caminho de solução, e não achando que esse caminho vai se resolver por si só, porque não vai se resolver, né? Então, é muito nesse caminho. E aí eu fiz vários cursos, né? Não só de desenvolvimento pessoal, mas também de aprendizagem lúdica. Adoro gamificação, sou também pós-graduada em educação e jogos. Vamos falar de gamificação aqui de empresas também, como você pode trazer funcionários mais engajados por meio da gamificação. Então, vamos trazer muita inovação, porque gamificação é inovação também. Então, acompanhe a gente nesse canal. Hoje é só para a gente se apresentar, para que você conheça quem são as duas integrantes desse canal, que vão trazer muita inovação, muita renovação da sua mente, inovação para a sua mente também, para que a gente possa aí estar crescendo junto e podendo contribuir na sua vida e na vida da sua empresa, né, Érica? Exatamente, Thaís. E aí você falando aí do sorriso, me veio aqui à mente acho que foi uma propaganda, algo que eu vi, da questão da influência do sorriso. Que, assim, salvo engano, a propaganda é a pessoa que começava a sorrir dentro de um metrô, aí o outro olhava e começava a sorrir, a outro olhava, começou a sorrir. Aí no final da propaganda, todos estavam sorrindo e rindo, e aquela energia, né? Aquela energia positiva. E aí, quando você fala... Eu já sou um pouquinho diferente da Thaís, tá, pessoal? Eu já tenho uma questão assim... talvez racional muito forte. E aí, quando eu olho o copo, obviamente, eu busco sempre olhar o copo meio cheio, né? Evito essa questão do negativismo, de olhar o copo meio vazio, com certeza, mas eu olho esse copo meio cheio e eu automaticamente eu vou... Por quê? Eu sou daquele tipo que questiona, que fala assim, por que isso está acontecendo e por que eu tenho que fazer isso e por que as coisas são como são. Então, eu tenho esse lado do investigativo um pouco mais aflorado. Eu não consigo ser poliana, viu, Thaís? Não, isso é bom. Poliana não é bom, tá, gente? Eu dei o exemplo, mas o ser poliana não é bom, porque é ser positiva demais. É não olhar 360 graus, como a Érica está falando aqui, né? Então, quem é a Thaís de hoje é uma pessoa que hoje ela é uma poliana que não é aquela menininha inocente. Hoje eu sou mais pé no chão, hoje eu sou muito mais prudente do que eu era. Hoje eu consigo olhar esses riscos, hoje eu consigo mensurar esses riscos, hoje eu consigo olhar as possibilidades, tanto que vêm para mim positivas quanto negativas. Hoje eu enfrento os problemas. Antes eu evitava os problemas ou eu fingia que eles não existiam. E não é o caminho, né, Érica? Então, assim, aqui a gente vai crescer muito junto. E vocês vão ver o quanto que essas duas mentes, né, empreendedoras, o quanto que essas mentes que vão trazer esse tipo de inovação, que vão trazer conteúdos onde você vai trazer tanto o lado mais racional, né,
quanto a gente vai trazer também um lado mais emocional que é preciso desenvolver. E aí não adianta você dizer, eu não preciso olhar para isso. Sim, é preciso olhar para isso, porque se a gente não desenvolve esse lado, a gente fica como a Carol, a autora da mente, é Carol Duckworth, porque o nome é tão complicadinho, que é a autora do Mindset. Né? A Carol diz o seguinte, se você escolhe ter um mindset fixo, e isso é até para as doenças, tá, gente? Você não desenvolve, você não evolui, né, na vida. Como é que você vai evoluir sua empresa se você não quer evoluir a sua mentalidade, né? E esses dias eu estava vendo uma especialista, uma médica especialista em Alzheimer, que ela estava dizendo exatamente isso. Quando a gente não evolui a mente, a gente não abre espaço para novas conexões neurais, para novos caminhos no nosso cérebro. E o que acontece? Ele vai se prendendo aquilo de uma forma que a chance daquelas pessoas que têm mindset fixo, olha que interessante isso, Érica, é muito maior de desenvolver o Alzheimer do que aquelas que têm o mindset de crescimento, que ela chama, né? Que estão sempre buscando novos conhecimentos, estão sempre abertas a novas ideias, a novas formas de pensar. Então, se você quer realmente seguir o nosso canal aqui no Novamente, se abra para novas formas de pensar, para inovações, tanto na parte tecnológica quanto na parte da mente, né? Isso aí já me fez pensar um pouquinho, né? Remeteu aí à forma de pensar, por exemplo, das startups. Startup, por natureza, ela tem que pensar de forma inovadora e ela tem que se permitir mudar sempre que necessário. E aí é um termo que a gente usa dentro desse universo aí, desse ecossistema de inovação, que é pivotar, né? Não deu certo aqui, você olha para aquilo rápido, aprende e segue um novo caminho. E isso te dá fluidez, isso te dá celeridade, isso te dá possibilidades. Por isso que as startups, pessoal, ele está tão em voga. Mas e você não precisa ser uma startup para pensar ou atuar como uma startup. Eu acho que isso é muito mais uma questão de crença, conceito e modus operantes. É trabalhar com essa mente, como a Thaís falou, se permitindo mudar, se permitindo inovar, se permitindo fazer diferente e sim gostar de mudança. Né? Tem pessoas que travam na mudança, tem pessoas que não gostam da mudança, mas a mudança, já parou que a vida, se ela não mudasse, se ela não evoluísse, ela não seria vida. Então, nos permitir fazer isso, inclusive no mundo dos negócios, é saudável. Principalmente hoje, que nós nunca vivemos uma era de informação, uma era de tecnologia, uma era de tanta mudança como nós estamos vivendo nos nossos dias atuais. Então, uma frase que eu gosto muito, que eu sempre uso aí quando eu falo da minha empresa, do conceito, que eu faço uma analogia à questão aí da época das navegações, das descobertas, onde tinha aquela questão do navegar é preciso. E aí eu trago para nós a analogia, inovar é preciso. Perfeito. E é isso. E eu trago a minha frase de hoje, que o autoconhecimento patrocina a libertação de nós mesmos. Então, se você quer ser livre das amarras, das manias, você tem que se conhecer, você precisa desenvolver esse caminho de autoconhecimento, porque senão você não se liberta, né? Você não é livre para ser quem é você não é livre para fazer suas próprias escolhas, você não é livre para sair das bolhas que você vive. Então, assim, vem com a gente para esse canal, a gente vai trazer muito coisa. Inclusive, tem um livro que eu sou apaixonada, Érica, que você falou de startup aí, que se chama Startup Enxuta. Vamos trazer alguns livros aqui, alguns conceitos, vamos trazer muita coisa que vai com certeza acrescentar, agregar na sua empresa. Então acompanhe a gente, hoje é o primeiro canal só para você conhecer quem é a Thaís e quem é a Érica, que semana que vem a gente tem novidade, né, Érica? E vai ser novidade de inovação. Exatamente, pessoal. E assim, espero que vocês curtam o nosso canal, que vocês se inscrevam no nosso canal e com certeza deixem ali para nós todos os comentários, os assuntos que vocês acham que é interessante. Vamos criar esse canal juntos. Eu acho que todos, né, de alguma forma, podem contribuir para que a gente faça desse canal um ponto de encontro
muito interessante para todo mundo. Não é isso? Isso mesmo, Érica. Escreve aí, gente, nos comentários, então, quais são os assuntos que vocês querem que a gente fale aqui, né? Semana que vem nós vamos falar de inteligência artificial com a Érica. Então, não perca o nosso próximo encontro. Vai ser, assim, imperdível. Quanto que você pode usar a inteligência artificial para fazer com que sua empresa seja mais produtiva, né? Fala um pouquinho mais aí, Érica. Eu vou dar uma palhinha, né? Porque é um assunto bastante extenso, né? Falar de inteligência artificial, assim, existe horas de estudo para falar sobre isso. Mas eu vou dar uma palhinha sobre esse assunto, principalmente sobre a ótica do uso da inteligência artificial para os pequenos e médios negócios, né? Para quem está começando ali e quer se valer um pouquinho dessa tecnologia que, graças a Deus, agora ela democratizou o acesso. Né? Hoje nós temos acesso a várias ferramentas, várias soluções. Então, a gente vai falar um pouquinho, vamos contar um pouquinho da história. E, obviamente, esse assunto vai surgir em inúmeras oportunidades. Sim. Espero vocês no canal e, em breve, muito mais conteúdo. E a gente queria agradecer a disponibilidade. Convidem outras. Se você conhece alguém que quer saber de inovação, tanto inovação da mente quanto inovação tecnológica, convida para o nosso canal, porque a gente vai trazer muito conteúdo aqui. E a gente vai trazer conteúdo semanal. Então, toda semana a gente vai estar entregando conteúdo novo para você. E a gente só precisa definir o dia, tá, Érica? Mas depois a gente fala. E é isso. E é isso, pessoal. Contamos com vocês. Já começa a divulgar o nosso canal, já se inscrevam. E toda semana a gente vai fazer um lindo encontro aí para vocês. Espero que vocês curtam, comentem. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.